Bem, eu quero compartilhar hoje um texto muito conhecido, o qual eu mesmo já fiz várias vezes leituras sobre ele, já fui muito abençoada, edificada, mas Deus me deu uma compreensão hoje um pouco diferente. Deus me deu uma compreensão especial e eu gostaria de compartilhar com você. Em Lucas capítulo 5, Jesus narra um episódio muito interessante e a epígrafe desse texto fala sobre Jesus chamando os primeiros discípulos. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já se perguntou o que Jesus viu em mim para que eu pudesse me encaixar no quadro daqueles que seriam chamados seus discípulos? Por que Jesus me escolheu? Por que Jesus te escolheu? Eu quero falar algo para você. Eu quero responder essa pergunta em uma perspectiva que eu percebo em muitas pessoas. O que é que eu vejo hoje? Eu vejo que muitas pessoas, elas querem ser discípulas de alguém porque elas querem estar do lado de alguém que lhes ofereça uma posição de destaque. As pessoas querem estar ao lado de pessoas que possam lhe promover. Muitas pessoas querem ser discípulas de tal pessoa, porque elas apenas querem ocupar um lugar de destaque. Mas será que Jesus nos chamou para nós vivermos apenas em uma posição de destaque? Por que Ele nos escolheu para sermos seus discípulos? Vale a pena salientar que o Senhor não nos escolheu, não nos chamou para nós enfeitarmos a sua igreja, para nós embelezarmos o seu reino, mas Ele com certeza nos chamou para que em nós pudesse ser cumprido todo um plano superior, toda uma obra superior, todo um propósito superior. E nessa leitura eu destaquei algumas coisas pelas quais eu entendo que o Senhor me chamou para esse propósito. Qual é a nossa responsabilidade como discípulos? Qual é a sua responsabilidade como discípulo? A primeira coisa que eu destaco, aqui está lá no versículo primeiro, né? A parte B desse versículo, que diz o seguinte: e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Nesse texto, eu vejo Jesus apresentando aos seus discípulos tudo aquilo que realmente seria a responsabilidade de um discípulo. Nessa ocasião, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Aí Jesus está cercado por uma multidão que o comprime, só porque essa multidão esperava receber do Senhor uma mensagem. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo que nesta ocasião Jesus estava ensinando os seus discípulos a respeito da responsabilidade que eles teriam, a respeito da obra que eles teriam que continuar aqui na terra. Que obra seria essa? Jesus estava dizendo: eu estou chamando vocês não para ocupar um lugar de destaque do meu lado, porque eu curo, porque eu liberto, porque eu faço milagres. Eu estou colocando vocês em uma posição daqueles que vão entender a sua função como verdadeiros discípulos aqui na terra. Vocês precisam aprender que essa obra precisa ser dada continuidade. Que obra? A obra de pregar o evangelho. Deixa eu te falar, querido. Deixa eu te falar, querida. A nossa responsabilidade como verdadeiros discípulos de Jesus é pregar. Deixa eu te perguntar, será que nós estamos realmente pregando, anunciando as boas novas? Às vezes a gente olha para nós e a gente não vê essas possibilidades reais de nós sermos anunciadores dessa mensagem, porque nós nos achamos incapazes, porque nós achamos que nós só vamos dar continuidade a essa obra se nós tivermos um conhecimento tamanho do evangelho ou da verdade, querido. Querida, a nossa vida é uma mensagem, a sua vida é uma mensagem. Nós não podemos temer o que dizer se nós realmente tivermos entendido e tivermos vivendo essa verdade. Vai haver ocasiões
que você não vai precisar abrir a sua boca, mas a sua vida vai ser uma mensagem para aqueles que estiverem à sua volta. Deixa eu te falar, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade, nós fomos chamados para pregar a palavra. É mentira do diabo quando ele ecoa no nosso ouvido dizendo que as pessoas não querem saber de Jesus, que as pessoas não querem o evangelho, que as pessoas não querem Deus. As pessoas querem Deus sim. As festas só estão cheias porque ali as pessoas têm necessidade de Deus e elas estão ali buscando algo que lhes ocupe o coração, que lhes preencha. As pessoas, elas só estão nos bares porque elas estão ali à procura daquilo que pode lhes preencher. Porque as pessoas comprimiam Jesus, porque elas viam que em Jesus havia algo que podia lhes satisfazer. As pessoas que estão à tua volta, elas estão à procura de algo que pode as satisfazer. Mas deixa eu te dizer, você tem isso que as pessoas estão procurando. A essência está dentro de você. Não perca tempo, seja um porta-voz, seja um verdadeiro discípulo, ocupe esse lugar com excelência e faça o seu melhor, porque as pessoas estão procurando a mensagem de Cristo na sua vida. A outra coisa que eu acho aqui nesse texto é a respeito da responsabilidade do verdadeiro discípulo. A responsabilidade do verdadeiro discípulo também é de ensinar. No versículo 3 diz: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Ei, nós temos a responsabilidade não só de ganharmos as pessoas, não só de sermos uma influência para que elas conheçam o caminho, mas nós também, como verdadeiros discípulos, temos a responsabilidade de ensinar os primeiros passos a esses amados, a esses queridos, que ao conhecer Jesus se tornam como crianças. Jesus sabia que não era importante apenas que as pessoas conhecessem a respeito do seu reino, a respeito de quem ele era e do que ele podia lhes propor, mas Jesus sabia que era necessário que aquela multidão fosse ensinada. A nossa função como verdadeiros discípulos não é apenas ganhar, não é apenas pregar, mas é cuidar. Como é que as pessoas vão crescer no reino de Deus se elas não entenderem que elas precisam ser enxertadas por uma palavra que vai lhes acrescentar, que vai lhes trazer crescimento, que vai lhes fazer entender o porquê que elas também foram alcançadas? Nós precisamos ensinar. E isso me remete à necessidade que todos têm sobre o discipulado. Nós precisamos ser discipulados. O discipulado é importante. Mas o que é o discipulado? O discipulado é uma transferência de vida. O discipulado é andar junto. O discipulado é ensinar o caminho. Não é deixar aquele novo na fé dependente, mas é apresentar para ele que Jesus é aquilo e é aquele que ele precisa. É tudo que ele precisa e tem tudo que ele precisa. O discipulado é importante. Eu lembro que nos meus primeiros dias e até hoje, o Senhor providenciou uma pessoa muito especial que cuidasse de mim. E eu me lembro assim de detalhes, porque eu me lembro que quando eu cheguei na igreja eu não sabia nada. Eu não sabia cantar as músicas, eu não sabia onde encontrar as referências bíblicas. E eu me lembro que Deus usou uma pessoa com tanta paciência para me ensinar. Alguém que dedicava o seu horário de almoço, porque ela trabalhava e no seu horário de almoço ela dedicava para mim. Todas as noites ela dormia na minha casa. E aquele foi um tempo muito frutífero na minha vida, porque eu me lembro que ela sentava, pegava um caderno, anotava as letras das músicas da igreja para que eu pudesse cantar também. E eu dizia para ela, eu gostaria tanto de saber os versículos da Bíblia decorado, eu gostaria tanto de ter facilidade de encontrar as referências bíblicas. E ela pacientemente investiu na minha vida e ela me ensinava e ela lia comigo e ela tirava as minhas dúvidas. E esse investimento
na minha vida redundou em grandes benefícios, porque hoje eu me vejo apta para fazer o mesmo com outros, ensinar. Ei, você é útil no reino de Deus. Você foi chamado para uma obra linda. Você foi chamada para uma obra linda. Você é útil e o Senhor conta com a tua disposição. O Senhor conta com tudo aquilo que você já recebeu de informação e de conhecimento para liberar sobre a vida de outras pessoas, para a vida de outros queridos que estão chegando agora. E nesse texto eu também aprendo outra coisa como responsabilidade de um verdadeiro discípulo. Está no versículo 4. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que um verdadeiro discípulo, ele precisa nutrir um relacionamento de intimidade com o seu Senhor. Queridos, Deus não nos quer que vivamos uma vida num relacionamento superficial com Ele. Deus quer que nós desenvolvamos com Ele um relacionamento de intimidade. O Senhor Jesus estava falando para Pedro: Pedro, sai dessas águas mais rasas. Pedro, eu quero ter um relacionamento mais estreito contigo. Pedro, eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo. Procura as águas mais fundas. Aí eu te pergunto, você sabe como é que nós podemos nutrir um relacionamento de mais intimidade e comunhão com o Senhor? Através de uma relação diária com Ele, através da sua palavra. Muitas pessoas querem conhecer a Deus à distância, mas é impossível manter um relacionamento à distância de intimidade com alguém. Nós precisamos diariamente nos relacionar para que isso seja uma verdade. Então o verdadeiro discípulo, ele entende isso e ele busca nutrir esse relacionamento diário com o seu Senhor. Mas deixa eu te dizer, tem muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja culpando seus pastores, culpando os seus líderes, culpando os seus discipuladores por não ter um discipulado, um relacionamento melhor com o Senhor. Isso está errado. O relacionamento com o Senhor, ele é pessoal. Nós é que precisamos ir à fonte diariamente. Eu não peco se eu não estiver sendo discipulada. Eu pequei porque meu discipulador não está me acompanhando. Eu só pequei porque o meu pastor não foi me visitar. Eu pequei porque o meu líder nunca mais me visitou. Ei, não funciona assim. Os nossos pecados são decisões próprias, nós escolhemos. Mas isso só se torna mais vulnerável em nossas vidas quando nós não estamos nutrindo com o Senhor um relacionamento diário. Deus quer nos levar a níveis mais profundos com Ele. E para que isso aconteça diariamente, eu preciso investir nesse relacionamento. Eu não posso me relacionar o dia todo com o meu trabalho, com os afazeres de casa, com a minha família, e não nutrir o relacionamento que é a base para todas essas áreas na nossa vida. Eu entendo que nós precisamos nos relacionar com outras coisas, mas o relacionamento base, chave para todas as outras áreas da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Não posso deixar para me relacionar com Deus só no dia que eu vou para a igreja. Eu não posso deixar para me relacionar com Deus só no dia que eu escuto uma palavra na igreja, só no dia que eu ouço o louvor da igreja. Não. A minha intimidade com Deus precisa ser desenvolvida diariamente. Eu quero também fazer observação de uma coisa que eu me lembro agora. Tem muitas pessoas que às vezes vão para a igreja e saem da igreja e dizem assim: porque hoje eu não senti nada no louvor, porque hoje eu não senti nada na palavra. O problema não está no louvor ou na palavra. O problema muitas vezes está em nós, porque nós vamos para a igreja ministrados por outras coisas. E quando a palavra é liberada, quando o louvor está acontecendo, nós já estamos tão cheios de outras coisas que nós não somos tocados por nada. Relacionamento com Deus é construído diariamente. Nós precisamos sair de águas rasas. Nós precisamos sair de uma realidade superficial e vivermos com o Senhor uma realidade profunda, porque o verdadeiro discípulo, ele tem um relacionamento profundo e íntimo com o seu Senhor.
Outra coisa que eu aprendo aqui está lá no versículo 5, né? Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O verdadeiro discípulo, ele obedece ao seu Senhor. Simão já havia passado a noite inteira tentando. E quando Jesus chega para ele e diz: Simão, volta, pega as tuas redes e lança de novo naquele determinado lugar. Simão diz: Senhor, eu passei a noite inteira tentando, eu não apanhei nada. Mas, porque és tu quem estás mandando, eu vou lançar as redes. O que eu aprendo? O verdadeiro discípulo, ele obedece. Ele obedece. Simão até questionou, mas ele disse: porque és tu quem está me mandando, eu vou lançar as redes. É importante a gente saber que, embora muitas vezes nós não entendendo, nós não concordando, nós precisamos obedecer. Porque o olhar do Senhor está além do nosso olhar. O olhar dos nossos líderes está além do nosso olhar. Então, obediência é um princípio que realmente eu preciso levar muito a sério na minha vida. Porque esse princípio vivido, ele acarreta sobre nós resultados poderosos. E nesse episódio, a gente vê o que acontece. Quando Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, e obedeceu, a Bíblia diz que as redes, quando foram lançadas, elas realmente caíram no lugar certo. E ao arrastar aquelas redes, Pedro puxava uma rede que estava tão cheia, que ela chegou ao ponto de até romper-se, de tão cheia que ela estava. Há sempre resultados, há sempre frutos da nossa obediência. Obedecer é sempre melhor. E aquelas redes estavam tão cheias, que só o barco de Pedro não coube. Foi necessário que ele chamasse os seus amigos para poder compartilhar todo o fruto daquela grande pesca. O verdadeiro discípulo, ele obedece, mesmo em alguns momentos sem entender, mesmo em alguns momentos até questionando, mas ele obedece. Nós, como verdadeiros discípulos, precisamos entender que nós precisamos obedecer. E a outra coisa que eu aprendo aqui é que no versículo 11, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O verdadeiro discípulo, ele tem disposição para abrir mão. Ele tem disposição para deixar tudo aquilo que lhe impede de seguir nessa caminhada. Deixa eu te perguntar, você sabe o que é que lhe impede de prosseguir nessa caminhada? Você sabe quais são as áreas na sua vida que são fortes candidatas para lhe interromper nessa caminhada? Você sabe, eu sei, nós sempre sabemos. Agora, qual a disposição que nós temos para deixar tudo e prosseguir? Nós aprendemos uma lição com os discípulos de Jesus. Eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Eu quero deixar essa reflexão para você, para o seu coração nesse dia, porque Deus me abençoou muito também com essa reflexão. Aprenda que um verdadeiro discípulo, ele não foi chamado para enfeitar ou embelezar a igreja ou o reino de Deus. Ele foi chamado para fazer a diferença. Ele foi chamado para salgar, ele foi chamado para iluminar. Ele foi chamado para pregar. Não retenha o que o Senhor já tem liberado sobre a sua vida.
seja uma mensagem para aqueles que estão à sua volta. Um verdadeiro discípulo, ele também entende a necessidade de cuidar, de discipular, de ensinar aqueles novos, aqueles que estão chegando. Invista parte do seu tempo na vida desses pequenos, para que eles possam reproduzir da mesma maneira como o Senhor colocou pessoas na sua vida para te ensinar e para que hoje você pudesse ter condições de reproduzir. A outra coisa que eu aprendo é que o verdadeiro discípulo, ele precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Eu não sei qual tem sido o nível de amizade, de relacionamento que você tem tido com o Senhor, mas o Senhor quer te desafiar a nutrir um relacionamento mais profundo. Saia do superficial, saia do mecânico, saia do raso e mergulhe em águas mais profundas, porque Deus tem mais para a sua vida. E a outra coisa que eu aprendo é a respeito da disposição de abandonar tudo aquilo que pode me impedir de seguir o Senhor. Tenha disposição, seja um verdadeiro discípulo na prática e você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Um beijo no teu coração e traga essa palavra como base para a tua vida diária. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.